assim, de alta performance igual vocês, que tem já muito achei sucesso. É verdade. Gente, se você não envelhecer, você vai morrer. Exatamente. Quem ri muito à toa chora depois. Não era nem no dia seguinte, era logo na sequência. Não, o meu tinha Então data a gente- marcada. Ser competitiva é muito bom. Tudo que não é 2 mais 2 pra gente é É místico. místico. Exatamente. Não, pra mim isso é místico, tudo é místico. Eu uso a pulseirinha vermelha porque eu acho místico. E aí eu vou me proteger. Não acredito em Deus, acredito no universo, vai tudo, entendeu? Acho que é meio que por aí. Maquiagem pronta, já vou entrar no ar, mas vou dar uma dica pra você, hein? Se você quer deixar a sua pele com aquele efeito, igual tá aqui, ó, um efeito mate, né, pra que a gente consiga entrar no ar, o efeito blur sem imperfeições, tem que usar um primer. E esse aqui da Paiô, ele é muito legal, ele tem esse acabamento mate, passa sempre antes da maquiagem, como a gente fez, pra ficar assim, pronta, entrar linda no ar. Ele dura, deixa com que a sua maquiagem fique por mais tempo na sua pele. A outra coisa é a nossa linda aqui, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita olheira e elas nasceram comigo, então eu não fico sem o corretivo. E a Paiô tem 7 cores e toda essa linha de corretivo da Paiô, ela tem retinol, que é um retinol vegetal e te ajuda muito também a tratar a sua pele. Então são 7 cores, é um corretivo com esse sérum que vai deixar a sua pele também muito mais legal. E aqui essa bolsinha, ó, disfarça muito bem. E aí eu te pergunto uma coisa, quando a gente fala, né, de se sentir bem, de estar assim com esse look, a pele boa, ela te faz com que você pertença a algum lugar. A gente tem essa necessidade de estar em algum lugar, pertencer a um grupo, pertencer a um lugar específico. E quando a gente está se sentindo bem, tudo flui. Então a maquiagem faz parte também desse seu pertencimento. E a gente está sempre buscando pertencer a algum lugar ou alguma coisa. Mas que tal, primeiro, pertencer a você mesmo? Se gostar, fica a dica. É sobre isso hoje. A busca pelo pertencimento. É que falar com o dente, Não. Não, e eu tenho medo de negócio. engasgar, porque o chocolate ele é um negócio que não faz bem pra voz na hora que a gente Você tá. que fez mesmo? Amor, claro. Que isso? Que Gente, horas que dúvida. você fez Então. isso, criatura? Eu faço. Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não é a Mulher Maravilha. E hoje eu trouxe 2 convidadas, 2 mulheres muito potentes, pra gente falar sobre a busca pelo pertencimento. Muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, tentando pertencer a algum lugar. Onde a gente vai parar nisso tudo? Então eu vou apresentar as 2 e vou chamá-las aqui para sentar no nosso sofá. A primeira, ela eu acho que vocês já viram nas telinhas, porque ela trabalhou há muitos anos em grandes emissoras, foi correspondente internacional, viajou o mundo para contar boas histórias e hoje trabalha nas redes sociais, fala muita coisa legal que inclusive eu vou te convidar a segui-la. E também fala sobre lifestyle, também faz muito evento, né, corporativo, apresenta. E a minha segunda convidada, ela é terapeuta quântica. Gente, o que é isso, né? A gente vai falar muito sobre energias, ela é mentora de mulheres, está fazendo uma transição de carreira e a gente vai conversar também sobre esse assunto. Vamos lá, Adriana Bittar e Juliana Belmonte, sejam bem-vindas ao meu cantinho, minha casa, fique à vontade. Licença. Obrigada. Gente, que honra estar aqui. Fique à Uma honra, vontade, obrigada. podem sentar. A gente vai bater um tricô aqui mesmo, tá? Tem Amei aguinha esse pra cenário. vocês. Obrigado. Depois a gente vai falar sobre o porta-copos, que é muito especial, que eu acho que faz todo sentido, né? A gente falar sobre ele hoje. Tem algumas surpresas aí no meio do caminho, tá? Ah, e tem brownie, feito por mim, que eu acho que tem que falar. Sério? Opa, amada, Gente, que mulher cozinho. prendada. Adoro. Apresentadora e Confeiteira, Cozinheira, confeiteira. Gosto muito de cozinhar. E aí, pra gente começar a bater esse papo, eu comecei falando sobre pertencer a algum lugar, né? Nós somos 40 a mais aí, né? Ju, quantos anos você tem, desculpa? 40. 40, fiquei na Fazer dúvida. 41. E a gente sempre tá com esse sentimento, né, de pertencer a algum lugar. Nós já trabalhamos em grandes empresas. Sim. Como é que foi isso para vocês? Porque a gente vai criando uma certa maturidade também, e aí chega um ponto que você entende que talvez não seja bem aquilo, né? Esse pertencimento todo, essa importância toda que a gente dá para isso. Começa com você, Dri. Então, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, né? Com mulheres tão poderosas. Que bom, fico feliz. Falando um pouquinho da transição de carreira, para mim foi uma decisão que ela não veio natural da minha parte, né? A vida tomou essa decisão por mim e é aquela coisa, a gente só consegue enxergar, ligar os pontos olhando para trás. E foi o que aconteceu na minha vida. Não foi fácil fazer uma transição de carreira. Eu imagino que não seja fácil para ninguém, por mais que a gente queira, por mais que seja um plano, um sonho.
Acho que nunca é fácil, né? A gente tem caminhos ali a percorrer. Mas tem também essa sensação, esse sentimento de querer pertencer, né? Você quer pertencer a algum grupo. Eu acho que isso é inerente, é natural do ser humano, desde a época do homem das cavernas, né? A gente te dá vive... até mais força ali, né? Sim, o grupo, né? O grupo, né? Uma união ali para conseguir alguma coisa. Fazer parte de algo maior, né? Isso. Eu acho que desde a época do homem das cavernas a gente vive em comunidades e hoje, com as redes sociais, por exemplo, a gente também vive em comunidades digitais, né? Com pessoas que você tem afinidade, né? Essas redes sociais que a gente não vive sem, inclusive. Virou um trabalho. Nada mais é do que uma grande comunidade e a gente quer fazer parte, né? De alguma coisa. Muito bom. E para você, Ju? Você trabalha com mulheres. Aliás, vamos aproveitar e já falar sobre o porta-copos, né? A Ju, terapeuta quântica, quando a gente se conheceu, ela falou, quero apoiar, eu quero levar, e eu acho que tem tudo a ver. E tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Ela faz o porta-copos, a gente mostrou já no último episódio, mas vamos mostrar de novo. Ele é personalizado, gente. Vem aqui, ó, com as minhas iniciais. E aí eu quero que você explique isso, porque eu vou explicar como leiga, mas você, né, entende muito mais. Explique exatamente o porquê disso, que eu acho que é muito interessante. O Aqua Energy, ele é um porta-copo, né, onde tem aqui um gráfico radioestésico que ele emite uma vibração. Então pode ser uma vibração de abundância, uma vibração de amor próprio, de saúde até. E aí quando a gente coloca a água, aqui o copo, a garrafa, a água é um elemento que consegue muito facilmente transportar. É um veículo de condução. Então, quando a gente coloca a água aqui em cima do Aqua Energy, a energia, a frequência vibracional da peça passa para a água da pessoa e ela toma. E aí eu quis presentear todas as convidadas aqui, porque para mim, primeiro, é uma honra, e dois, porque eu acredito que todo mundo precisa ter essa frequência elevada sempre, né? Basta tomar água que vocês já vão estar energizadas. Achei muito demais. E falando agora de novo, né, sobre essa questão de pertencer, você tem feito também uma transição de carreira. Sim. Então, trabalhar também numa grande empresa e decidir que de repente está na hora de mudar, né, de pertencer a outro lugar. Como é que está sendo esse momento? Eu estou fazendo essa construção já faz um tempo, né? Acho que todo mundo precisa de um caminho, não é algo simples, é algo que a gente fica se questionando também. Será que com essa idade eu vou fazer essa transição de carreira? Mas eu acho que a gente tem que sempre se voltar para nós mesmas, né? Eu tô feliz onde eu tô? O que eu gostaria de fazer? O que a minha alma pede, né? Eu sempre gostei muito de terapia, de ajudar, de cura, de todo esse universo. E agora eu entendi que eu quero pertencer a esse grupo de mulheres que se ajudam, que se elevam. E aí você falando em pertencimento, a gente estava até conversando, né, Dri? Que eu acredito que tem esse pertencimento que é muito bom, que a gente precisa como sociedade e faz parte, favorece. Igual eu tô aqui com vocês, eu tô me sentindo muito bem. Só que quando a gente leva o pertencimento pro ego, que é um problema, o ego ele é tudo que é externo e o self é tudo que é interno. Então o ego é aquela aprovação do externo. Se eu preciso estar num lugar para me preencher, tá errado. Eu tenho que querer estar lá para eu pensar, eu vou evoluir, eu quero estar com pessoas assim, mas é por você e não pelo outro, pelo que as pessoas vão pensar. Então, acho que tem essa diferença. E esse ego, pra gente que trabalhou em TV, é um ego, né? Porque muitas vezes você é a fulana de tal lugar. E eu sempre falava assim, eu não sou a Karina da Globo, porque na verdade a Globo, ela faz parte de uma... Eu sabia que ela faria parte de uma parte da minha vida, não eternamente. Então eu sempre serei a Karina Godoy. Eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? Mas eu não tinha essa visão de que era temporário. E é muito louco isso, né? Quando você enxerga que tem um mundo lá fora e você não é capaz de ver, né? E quando a gente passa por uma transição de carreira, você descobre e fala, peraí, o mundo não é só a Record, o mundo não é só a Globo. É uma surpresa, pode não ser para muita gente, mas para mim foi uma surpresa, assim. E por exemplo, muito claro para você que a vida seria aquilo. A vida seria aquilo. A minha carreira, eu acho que eu pautei todos os meus desejos assim, profissionais em cima daquilo. Então, eu me apresentava, como eu fiz até um post outro dia no Instagram sobre isso, eu me apresentava, oi, queria marcar uma entrevista, é a Adriana da Record, é a Adriana da Globo. E quando eu saí, cadê minha identidade? De onde eu sou agora? De onde eu sou, né? Para onde eu vou?
A gente Porque- fica com o externo, né? Sim, Então, a Karina da Globo, Sim. a Adriana da Record, a É. gente transfere a nossa potencialidade pro externo, né? para uma Exato. companhia, uma É, empresa. E Isso é no muito meu ruim. caso, quando eu falo que às vezes a vida toma a decisão pela gente, é porque eu não imaginava sair, mas eu fui saída, né? Ah, entendi. E aí não eu foi uma tive- decisão sua. Não foi uma decisão Entendi. minha, foi uma decisão minha depois de correr atrás do Sim, digital, dos sim. eventos corporativos. Mas sair da TV era algo que não passava pela minha cabeça. Eu acho que é mais difícil, porque no meu Sim. caso eu tomei a decisão e fui amadurecendo isso por um tempo. É, Então, quando aconteceu, ainda assim foi dolorido. Porque Sim. tem aquela coisa do ego também. Você fazer parte de um grupo grande, né, conhecido. É muito legal também. É muito É legal. bom, abre portas e tal. Mas eu tomei a decisão. Agora, quando você é pega de surpresa, né? Enfim, aí você também, eu acho que de alguma forma passa a olhar para outras qualidades suas que talvez você não percebesse ao longo daquele tempo, né? Da sua potência, daquilo que você é capaz de fazer que ficou ali. de você ser a sua CEO, né? Ó, que chique, É. gente. Dona do seu Você é o CNPJ. seu chefe. Que, aliás, tinha uma pergunta sobre isso que eu vou até passar aqui para ela, que era justamente para você, Aham. Dri, sobre como é que é isso, ó, é justamente isso aqui. É, você sai do corporativo para ser dona do seu CNPJ, né? Então, eu te admiro muito, porque Ai, você tá fazendo Sim. muita coisa. Gosto do seu conteúdo na rede social, gosto de você apresentando os eventos que eu acho que você tira de letra. Não é aquela jornalistinha de, né? Enfim, quando a gente fala- Engessada, engessada, talvez, tudo seria a palavra, Isso, é uma coisa muito fluida, né? Enfim, dá pra fazer qualquer coisa, qualquer tipo de evento, isso é muito legal. Então, acho que foi uma descoberta que no fim, sabe aquela caiu pra cima? É. Foi aquela coisa ruim que virou uma coisa boa, né? É. Aquela sensação. Como é que foi Puxa. isso, assim? Tipo, você já fazia eventos antes? Durante o processo na TV, você já Fiz não. muito poucas vezes, porque quando você tá na TV, você depende Sim. daquela agenda, você, né, Fica tem com- até às vezes em contrato, você não pode. Não pode, Tem conflitos também de interesse, então é muito restrito, você não consegue fazer tantas coisas. Eu não conseguia pelo menos tanto quanto eu gostaria naquela época. Quando eu saí, eu perdi o chão. Eu demorei muito tempo para assumir esses sentimentos ruins também e falar sobre isso, né? Porque eu acho que quando você sai, tudo te machuca, né? Essa lembrança e tal. E hoje eu falo numa boa, eu perdi o chão, assim, eu falo, meu Deus do céu, era uma cratera, assim, um buraco embaixo de mim. E aí eu pensei, o que eu posso fazer profissionalmente que seja muito parecido com o que eu gosto de fazer e com o que eu já sei fazer? E aí eu fui atrás dos eventos corporativos. Enfim, por ser jornalista, eu tenho muita facilidade também, claro. Se precisar escrever um roteiro, se precisar improvisar. E a questão, né, da comunicação em si, Já tinha muito da contato oratória. também, né? Que a gente trabalha com assessores, então também é um... Mas sabe que foi diferente? É um outro nicho, né? Às vezes a gente coloca o jornalismo tudo no mesmo saco. E são tantos nichos, assim, diferentes. E eu tive que recomeçar mesmo. Construir de novo esses contatos. Claro que o nome... ajuda. ela foi a Adriana da Globo, ela foi a Adriana da Record. Me ajudou muito. Sim. Isso é legal, não é um motivo de... Não, tudo Não, é um... não. Não é porque a gente precisa mesmo querer. Eu acho que a gente precisa ter dentro de nós uma ambição. Mas é aquilo, você só não pode achar que só aquilo ali vai te fazer Vai te ser suprir. validada, vai te suprir. Até porque a gente não sabe o quanto tempo aquilo vai durar. Ou pela nossa Exatamente. vontade ou pela do outro, né? Ficou pela do outro. E Ju, você tem um trabalho, né, há 14 anos, desenvolve esse trabalho, né, de alta performance com as mulheres para romper os padrões inconscientes de sabotagem, que é justamente sobre esse assunto, né? Queria que você contasse pra gente, assim, dividisse um pouquinho desse conteúdo. Eu sou terapeuta, reprogramadora mental de mulheres há 14 anos e mulheres, assim, de alta performance igual vocês, que tem já Ai, muito achei chique. sucesso. É verdade. Que já tem muito sucesso, mas que em alguma área da vida se sabota. Ou tem relacionamentos muito ruins, ou o dinheiro entra, mas sai da mesma forma. Então eu entendi que essas mulheres carregam muitas dores. Até a dor de estar sempre no auge, né? Sim. Então a autossabotagem, ela vai fazendo isso. Quando a gente precisa sempre da validação externa, a gente deixa de começar projetos. Eu vou começar agora a dar palestra? E se eu for ruim? Então você deixa de fazer as coisas que você quer, um novo projeto, uma nova coisa, por medo do exterior, do que as pessoas vão pensar. E aí esse trabalho é justamente isso, é fazer a pessoa voltar para ela mesma, igual a Adriana fez.
Quando ela volta para ela e fala, entendi, essas são as minhas potencialidades e eu consigo trabalhar em um monte de lugar, um monte de área com essa potencialidade, a pessoa voa. Sim. E acredito que você está voando aí, a gente vê o tempo inteiro. Então é exatamente isso. A Adriana é um exemplo clássico do que eu faço com o meu método também, automerecimento, que eu desenvolvi aí ao decorrer desses anos. Ai, obrigada. Não, mas eu quero voar mais. Então a gente tem que conversar tem depois. Não, porque ela foi falando e eu pensando também. Eu sou muito... Acho que até autoconfiante demais, porque eu vou testando, sabe? Eu não tenho muito medo, assim, tipo, do desafio. Isso é ótimo. Ah, se vai ficar bom? Não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Eu acho que é muito a partir disso, né? E também de você não ter medo do julgamento dos outros, porque a gente também fica se comparando. Eu não serei a Adriana, a Adriana não será a Juliana, e cada uma tem a sua autenticidade, né? Então eu acho que é muito por aí também. E eu não tenho muito medo, não. Tipo, se a pessoa vai falar, fala, tudo bem. Mas eu tô feliz? Tô. Então eu acho que tem que partir daí, né? Se a gente ficar pensando muito, as coisas não acontecem. Não acontece. A gente tem que tirar do papel. E isso é muito difícil. Mesmo assim, a gente estava conversando nos bastidores, né? Nossa, você está trabalhando bastante e tal. E mesmo assim, tem projetos que eu quero tocar e às vezes me falta um pouco esse vai, assim, sabe? Alguém te dá esse empurrãozinho. Será que eu consigo mesmo? Acho que isso acontece com todo mundo, né? Sim, começar qualquer coisa também é uma coisa, né, que te dá muito trabalho e tal e requer mais atenção. Aliás, falando de idade, porque eu gosto muito que você também não tem papas na língua pra falar. Tenho 48 e tal. E já 49 em setembro. Eu faço 43 em julho. E eu acho que isso é muito... Eu nunca tive problema com a idade. Sei que algumas pessoas têm uma questão e tá tudo bem também. Não tô aqui para criticar. Mas é muito legal quando a gente vê isso numa rede social, por exemplo, que tá todo o tempo, né, com filtro, com a maquiagem. Estamos plenas hoje, belíssimas com a maquiagem, tá tudo bem. Mas mostrar a realidade. Sou uma mulher com 48 anos e faço, tô aí na vida, quero muitas coisas ainda, porque eu não sei pra você vai me contar, mas quando eu fiz 40, foi o ano que eu saí da TV, eu falei, gente, eu tô em plena atividade, né? Eu quero fazer muita coisa ainda. Então, não tem essa de idade, né? Vai muito do que você pensa. Eu acho que a idade é um número. Eu também. É como você se sente. Se você se sentir velha, você vai ser uma velha de 48 anos. Se você se sentir jovem, você vai ser uma jovem de 48 anos. Né? E a gente, hoje, assim, que sorte que eu tenho 48 anos nessa época, né? Nessa era em que a gente pode falar sobre isso. Em que a gente tem tantos recursos, em que a gente cuida mais da saúde. Sim, importante. E que a gente fala sobre pré-menopausa, sobre menopausa, sobre o mercado de trabalho para mulher madura. Que sorte e que privilégio poder envelhecer. Gente, se você não envelhecer, você vai morrer. Exatamente. Então, assim, você vai envelhecer. Não tem como chegar lá. Não tem outra opção. É maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa também que a mulher deixou um pouco de ser um objeto, né? Porque hoje a mulher, ela trabalha, ela tem as coisas dela. Antes, uma mulher mais velha não servia mais. Então, quantas vezes a gente não via, né? Um cara casado, por algum motivo, se separa e pega uma novinha. Então, a mulher nova tinha um status muito bom, muito valorosa. Enquanto a mulher envelhecendo, era como se fosse, ela não serve mais para quase nada. Então, a gente está numa geração muito boa mesmo. Não, e outro dia eu lembro de ter visto uma atriz, que eu não me lembro agora, não recordo o nome, mas ela tinha a nossa faixa etária, só que ela tinha uma cara jovem, entre aspas, para o que as pessoas imaginam aos 40 anos. Sim. E aí ela estava comentando que ela se sentia até meio constrangida de sempre ser chamada para papéis em que ela era mais jovem. Ela falou, gente, mas eu tenho 40. Eu represento mulheres da minha idade. E vem muito da nossa geração também, porque pensando no passado, as nossas avós, né? Bisavós, nem todas tiveram oportunidade de estudar e tal, e ficavam na casa, era outra realidade. E a gente está em plena atividade e tal. Então também temos um estereótipo diferente e as pessoas têm que entender que mudou. Mudou. Né? Não, com 48, 49, 50, sei lá, até mais, você quer continuar cuidando do corpo, da saúde, fazendo ginástica, viajando, ganhando dinheiro, trabalhando, tocando os projetos, se quiser. Projetos novos, mudando de carreira. Mudando de carreira. Tudo, né? Isso é bom, isso é muito bom. E falando um pouquinho de ego, né, e de coisas que a gente já discutiu, eu parei para pensar que talvez também quando a gente fala de mulheres que têm uma certa rivalidade, aquela coisa das comparações e tal, será que isso também não vem dependendo de como você foi criada? Porque eu tenho uma irmã e minha mãe nunca colocou uma contra a outra, no sentido assim, você é mais bonita que ela, ou não sei o que. Não, e nem das amigas, né?
E eu tenho amigas hoje, próximas, assim, que falam, porque quando eu era mais nova, a minha mãe sempre dizia que a minha amiga queria tirar meu lugar, então hoje a pessoa tem a consciência de que hoje ela foi programada pra sempre estar de olho e, de repente, alguém quer tirar o meu lugar, né? Aquela rivalidade. Vocês acham que lá atrás também depende de muito como a gente foi moldada para esse pertencimento, para essa coisa do ego, Os dessa teóricos criação? falam, né, tem muitos estudos já disso, que de 0 a 7 anos é onde a gente molda toda a nossa mentalidade. Então, Minha filha tá com 7, ai meu Deus. Eu sou gêmea, né? Não sei se vocês sabem. Ah, não! Eu tenho uma irmã gêmea, Uau. o amor da minha vida, e existe uma comparação ainda maior quando você é gêmea. Então, claro, meus pais tiveram todo o cuidado, mas é exatamente isso. Tudo que a gente escuta na nossa infância molda a gente pro resto da nossa vida. Sim. Então, se é o tempo... você tem que sentar direito porque a fulaninha senta melhor que você. Você tem que tirar a mesma nota do que... Isso vai criando na sua cabeça uma sensação de incapacidade que você vai crescendo e por mais que você faça, esse vazio sempre permanece. Então, é hora de fazer terapia, é hora de se cuidar. Terapia maravilhosa. Terapia maravilhosa. Terapia Sabe que pra todo mundo. não tem a ver com a pergunta, mas você falou das frases, né? De como a gente escuta coisas. Eu tinha uma tia, gente, que ela falava pra mim, olha que coisa cruel, tá? Era pra gente não fazer bagunça, então ela falava assim, cuidado, hein, quando a gente tava brincando. Criança que ri muito chora no dia seguinte. Minha mãe falava isso. Mas quando eu a gente fiquei ria muito. até os 20 e poucos anos no barzinho da faculdade, eu tava rindo, eu falava... Meu Deus, amanhã vai acontecer uma tragédia. Olha como é poderoso, né? Não, minha mãe falava na sequência. Termina que eu vou contar. Não, assim, eu demorei anos, assim, com 20 e poucos anos, eu fiquei pensando, peraí, acho que era só pra gente não fazer bagunça. Mas eu fiquei... E você teve a felicidade de entender que esse comportamento que você teve veio dessa frase específica e conseguiu racionalizar e melhorar, mas muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Então ela só sabe que ela não consegue prosperar, ela se esforça muito, mas ela vê que ela não consegue, mas ela não sabe de onde. O seu pai falava isso? Sua mãe falava? Eu e minha irmã, a gente tinha crise de riso durante o telejornal, Jornal Nacional. Criança, né? E assim, eu sempre tive crise de riso na escola, eu também de ter que sair da sala também. e eu não consigo, e aquela coisa que você começa a chorar de tanto rir. E aí a gente tinha naqueles horários em que ela não queria que a gente tivesse. Então ela falava, quem ri muito à toa chora depois. Não era nem no dia seguinte, era logo na sequência. Não, o meu tinha data marcada. A gente parava assim, né, e não conseguia parar. E aí um dia eu fiquei pensando, mas cara, eu não me lembro de ter chorado depois. Talvez eu apanhei, aí sim, né, era uma coisa que ela já sabia que... Não é, gente? Mas já olha sabia o que conceito disso que ruim, né? Eu não posso ser feliz... Porque se eu for feliz, depois vai acontecer alguma coisa. Mas deve ser uma frase muito que usavam ruim. lá atrás, A porque gente não se minha fazer mãe bagunça repetia... enfim. É uma outra geração, né? As pessoas não se olhavam e não faziam por mal. O que ela aprendeu, né, provavelmente. Era o que era naquela época, né? Exato. Você comentou da questão da mãe, né? E Sim. de moldar a gente. Eu acho que tem... Minha visão, tá? Tem os dois lados. Eu acho que tem um sexto sentido também da mãe, de enxergar algumas características em determinadas pessoas que estão frequentando a sua casa, a sua vida. Acho que isso é um ponto. Mas tem também o ponto de ser também uma outra geração que não tinha essa consciência de que, às vezes, uma frase podia estimular uma competição, né? Podia instigar você. Peraí, eu sou mais bonita que minha amiga. Eu sou melhor que minha amiga. Mas não era por mal, né? Hoje, a gente tem essa consciência e tem um cuidado maior com as palavras, né? E com o que a gente passa de exemplo e de orientação. Mas eu acho que não era por mal. Não era por mal, por falta de conhecimento. Que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né? E como as nossas mães não tinham acesso a tantas coisas, eu acho que era muito de se espelhar, de falar assim, eu quero projetar na minha filha algo que eu não consegui fazer. Exatamente. Né? Por uma imposição da sociedade, enfim, de uma época. Mas eu acredito também que ser competitiva é muito bom. Uma pessoa que não tem esse senso de competição, dificilmente ela vai entregar o melhor. A competição só não pode virar uma prisão. Mas você ter uma competição de forma saudável, é isso que faz você voar, né? Que, aliás, tem a ver com muito autossabotagem, né? Porque a mulher, ela se sabota o tempo inteiro. O homem, ele faz o networking dele facilmente. Eles são muito mais desenrolados. São muito mais desenrolados, né? E mulher... autoconfiantes. Isso. E vocês passaram em algum momento, assim, que você percebeu, houve uma autossabotagem aqui ou não?
ao longo da vida, muitas vezes. Eu acho que várias. E a gente não percebe, a gente Sim, percebe só depois. Por exemplo, você fala assim, nossa, que linda a sua calça. Ah, não, imagina, comprei. Típico. Imagina, É baratinha. é baratinha. Faz anos que eu tenho. Você não valoriza nada, né? E às vezes você tem que parar pra pensar e falar. Às vezes não, o tempo todo você tem que parar pra pensar e falar, não, peraí, né? Vou A gente tem que segurar ser a as onda nossas aqui. melhores amigas, É. né? Se olhar e falar, caramba, Poxa, você ganhou tô um bonita prêmio. mesmo, tô com a calça Sim. bonita mesmo, É. não sei mais. Né? A pessoa te elogia muito, Tá obrigada. magra, E tô magra mesmo. agradecer. Tô malhando, Eu né? tive um diretor no teatro que ele falava isso, que a gente tinha que agradecer os elogios. Que a gente, imagina. Aí você se produziu toda, eu falo sobre isso na palestra. Você se produziu toda, alguém fala assim, nossa, como você tá bonita. Você fala, imagina, no fundo você quer ouvir isso. Mas aí você não fala, não, Você se arrumou pra isso, aliás. né? Você quer que as pessoas te elogiem, então elogiem mais e agradeçam mais, né? Que faz parte, eu acho. Você ganha um prêmio, né? Outro dia eu ouvi numa rádio, uma apresentadora da rádio tinha ganho um prêmio e o outro apresentador, quando foi a troca de turnos ali, fulana, parabéns. E ela assim, não, imagina. Não sei. Gente, ela ganhou um Você se prêmio. diminui, né? Peraí, agradece. Você se diminui, né? É muito. Até A gente anotei faz uma isso, frase que é: não seja perfeita, seja autêntica. Que eu acho que é isso, né? A Exatamente. gente não vai ter perfeição em tudo e tá tudo bem. E se ter essa autoconfiança, que também acredito que vem com o tempo. A gente não era assim no passado, né? A gente Nossa, foi nem um aprendendo. pouco. Então, mas se hoje, você, na nossa idade, ainda tá faltando um pouquinho, aí tem que avaliar, porque Acho precisa, né? Aprender também de que forma, se você se sente envergonhada, vamos dizer assim, em responder a um elogio, eu acho que tem algumas coisas que você já pode ter em mente, né? Por exemplo, poxa, obrigada, fiquei tão feliz que você me disse isso, nossa, como é importante ouvir isso. E não fugir do elogio, né? Aceitar, abraçar o elogio, né? Sou mesmo, gosto, fiz por isso. Sem ser metida, mas... mas porque é tem seu. essa A gente coisa tem, de... justamente o medo de do outro achar... te julgar Aí, que ó, você pronto. está sendo metida. Ai, não, realmente eu sou linda. A pessoa vai olhar e falar, nossa, tá se achando, né? Mas não, obrigada, já tá de bom tamanho. É muito isso, E gente. quando a gente recebe um elogio, a gente aceita ele. Então, vai fazendo parte, de fato, de quem a gente é. E você falou da autossabotagem, eu demorei uns 3 anos para lançar o porta-copo, por exemplo. Lancei ele há 1 ano e meio atrás. Porque eu tinha essa ideia na cabeça, mas ai meu Deus, e se ninguém gostar? Ai, pronto. E se ninguém comprar? E aí Gente, eu fui maravilhoso. trabalhando. E exatamente. E a gente tem isso em muitas áreas da vida. Que você talvez E fique vamos guardando trabalhar. esses projetos, tanto um serviço, um produto, um projeto em Sim. si, com medo do que vem. Mas se você não testar, daí ó, maior sucesso. Você falou do ego, né? E do elogio. Como o elogio é bom pro ego. E Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem muito medo das coisas. Falando em medo, que tem a ver com a pescaria ali, Ai, meu porque eu tô Deus. lembrando de um negócio, que eu não sou muito boa em pescaria, tá, gente? Tá. Mas a gente tem Nem um eu. quadro aqui que se chama PPP. Pesque a pergunta do público. Gostaram? Eu que tive essa ideia. Meu Deus, tô com Muito medo. boa. É isso que eu brincava. É isso, a gente Isso é brincava maravilhoso. quando era criança. E aí, o que acontece? Gente, Eu fiz algumas déjà perguntas vu. na rede social. E aí, recebi, né, perguntas pra vocês. E a gente vai pescar o peixinho correspondente à pergunta. Que legal. Então, Vamos nessa. eu não sei se vocês são boas de pescaria, mas eu meio que... Nunca testei. Ela já Não escreveu me lembro calma mais. maravilhosa. Isso, pra você ficar tranquila. Vou tentar manter a Vamos calma primeiro aqui. de Dri, Eu tá mais primeiro? pertinho, mas Tá. pode ficar com essa varinha bem A minha é a Azul, verdinha. dela é verde igual porta-copo. Gente, verde de novo. Você viu? É. E aí, vou lá. Gente, peraí. Pode ir. O negócio é focar em um. Porque a labirintite vem. Você ficar girando. Aqui, ó. O meu vem. Aí. Aí. Não, então, você tem que Não foi. agarrar nele Peraí. Então, vou mudar aqui a meu estratégia. alvo. Gente, é muito engraçado, porque pode ser rápido, Ai. como pode demorar 5 horas. Agora vai. Vai. Ê! Qual que é o Foi número? rápido, vai. Foi 2. rápido. Adriana, o que foi mais difícil pra você como jornalista? Carol Sten. Dri, você fez muita coisa, né? Assim, cobertura internacional, não só aqui no Brasil, mas você viajou, Sim. fez muita coisa. O que foi mais difícil na sua carreira? Eu acho que ela é jornalista porque ela me segue e eu acho. Tá. Não tenho certeza. Bom, teve muitos momentos bons. Eu tento sempre lembrar dos momentos bons. Mas também eu tive algumas dificuldades. Eu acho que a maior delas foi enfrentar alguns momentos de machismo, assim,
sabe? De falar assim, você não conseguiu essa vaga, poxa, você é mulher. Aconteceu isso comigo, de entrar na sala do chefe e falar, e ele dizer assim pra mim, olha, que pena, sabe? Teve uma reunião e tava todo mundo apostando no seu nome para apresentar aquele programa, mas você tem um problema. Eu falei, bom, nem sabia que eu tinha um problema. Qual? Você é mulher. Nossa. Eu fechei a porta, eu saí, eu falei assim, eu não vou te responder porque senão eu vou ser demitida. Fechei a porta e saí. Porque, assim, é muito injusto, né? Nossa. É muito injusto. E verbalizado. E verbalizado, assim. E foi de propósito. Hoje eu sei que foi de propósito, mas na hora você fica... O calor sobe, né? Que você fala, meu Deus do céu. Vou perder meu réu primário hoje. Eu já tive uma situação parecida que você fica na hora sem resposta, sem né? resposta. O que você tão responde? absurdo Eu tinha feito que um você teste. não consegue responder. né? Eu tinha feito um teste internamente e aí a pessoa falava assim, eu achei o seu vocabulário muito rádio. Eu tinha vindo do rádio. E o rádio, pra quem é jornalista, é a maior escola. Nossa! Porque ele te dá o ao vivo e tal. E era uma mulher. E mulheres, dependendo da mulher, ela tem essa coisa da rivalidade. Sim. E aí ela falava, mas é muito rádio. Eu falava, mas me explica. O que é? Então eu mudo o vocabulário. Ah, mas é muito rádio. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material, vou mostrar para outra pessoa. E mostrei. A outra pessoa falou, tá perfeito. Ela não quer. Ela não quer. E aí eu entendi que o problema não era eu, entendeu? Mas assim, é difícil ouvir, porque você fica sem resposta ali, né, na hora. Muito ruim. Enfim, mas Esse o tipo seu de foi bem mais situação. grave. Bem tranquilo. Mas passou. Vamos lá, próxima pescadora. Vem mais Ai, meu pertinho. Ai, vai focar em... Aí! Nossa, foi menina! rápida! Que sucesso! Qual que é o número? 13. 13. Ju, como você decidiu fazer terapia quântica? É místico? Acho muito novo. Priscila Santos. Místico. Adorei a acho. pergunta, Priscila. Adorei o místico. É porque é uma coisa que as pessoas não ouvem Sim. tanto, então talvez tenha essa curiosidade mesmo, Sim. né? Mas é um pouco... Um pouco eu acho também, não sei. O místico é tudo que a gente não conhece, né? Então as pessoas levam para esse lado do miticismo. Mas a terapia que eu faço, ela não tem nada de sobrenatural, ela é baseada na física quântica. Não tem nada a ver com tarô, com leitura de futuro. É uma pergunta muito boa, porque as pessoas confundem mesmo. Porque como a gente tem lá o médico, que todo mundo sabe o que faz, a gente tem o dentista, mas e o terapeuta holístico? O holístico, ele só quer dizer que a gente olha a pessoa como um todo, é corpo, mente e espírito. E aí, só que como as pessoas não conhecem muito de mentalidade de física quântica, lei da atração, joga tudo pro místico, mas não tem nada de místico. Acho que como eu fui para essa área, como eu fui para essa área, eu sempre gostei, a minha mãe gosta muito de ler, e desde que eu me conheço por gente, uns 15 anos eu comecei a ler tudo sobre mentalidade, e desde então eu nunca mais parei. E foi só crescendo. Porque você Muita também é vontade. professora. Também sou professora, faço os dois atualmente, mas estou caminhando para essa transição de carreira para ficar só na terapia, que é o que enche a minha Ai, o alma. brilho Ai, no que lindo. olho. Não, eu ia falar que tudo que não é 2 mais 2 pra gente é É místico. místico. Exatamente! Não, pra mim isso é místico, tudo é místico. Eu uso a pulseirinha vermelha porque eu acho místico, e aí eu vou me proteger. Não acredito em Deus, acredito no universo, vai tudo, entendeu? Acho que é meio que por aí. Vamos lá, mais um uma. de cada. Vamos ver se... Você quer segurar que eu acho que fica mais... Acho que fica mais fácil, vamos lá. Ai, eu acho que Ai, foi, quase. gente. Não, Foca no verde. Gente, Você isso é tá muito boa? legal. Gente, peraí. A minha vista tá assim, ó, embaralhando. Ah, não, esse aqui não quer. Ele não tá... Aí, ó o bocão Gente, daquele, peraí. gente. Deixa apoiadinho. Quando você pensou que ia entrar num podcast pra brincar de pesca-peixe? Pois é, acho que faz uns 15 Não, anos eu tô que eu com, não eu tô vejo com isso vergonha, na frente. porque eu não tô conseguindo pescar. Mas o negócio é focar um. Aqui. Aí. E... Pera, deixa ele fechar. Nossa, ele não tá Ai, querendo. não. Ai, Vamos considerar? Vai. 3. O 3, O três. pronto. Porque ele abriu Foi a quase. boca na hora que eu... Ele não queria. Ele tá Ele pegado foi ali pilantra no com mar. você. 3. Ah. Dri, quando alguém... Ó, essa é polêmica, hein? Quando, eu achei interessante. Quando alguém te pergunta sobre ter filhos, é uma questão? Te acho muito poderosa, Celina Ai, Barros. que máximo! Ela diz que é sua seguidora. Nossa, que legal, Celina, obrigada. A gente estava conversando sobre isso nos Tava. bastidores, né? Eu tenho 48 anos, sou casada há 15, tô junto com meu marido há 17 e a gente não teve filhos. Durante muito tempo essa foi uma questão, eu acho que muito mais por parte dos outros do que nossa.
E isso nos confundia. Eu acho que a gente ficava, meu Deus, Preciso, né? eu acho que para os nossos amigos, durante um certo tempo, chegou a ser quase uma competição. Ó, fulano teve filho mais rápido, fulano já tá no segundo. Fala, gente, mas eu não tô competindo com ninguém, né? Eu tô seguindo a minha vida. E para mim, deixou de ser uma questão quando eu assumi para mim mesma a minha decisão. Porque até eu ter certeza de que eu queria ou não queria, eu tinha esse dilema. A partir do momento que eu falei, não, é isso. E eu tentei, viu, gente? A gente tava brincando ali, era dia sim, dia não, perna pra cima, não sei quantos médicos, e fiz de tudo. E não veio, tá tudo bem. E aí a gente sentou e conversou e falou, não, a gente não quer de verdade, né? Porque eu acho que se a gente quisesse realmente, a gente teria ido muito mais atrás. E eu acho que todo esse processo de tentar foi muito importante pra gente entender que a gente não queria. Porque a gente não se frustrava quando não dava certo. E aí que a gente falou, opa, peraí, né? Se tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente nem ficou triste, então tá tudo certo. E assumir pra gente, eu acho que é uma resposta também pra cobrança dos outros. Sim. Acho que esse é um posicionamento que a gente tem que ter. Perfeita, amei. Amei. Vamos lá, mais uma? Vai. Fica com você que eu acho que é melhor, que dá uma estabilidade aí. Vou no 2. É difícil É pescar. difícil, eu testei em eles ficam casa, meio não molinhos. achei. Vocês estão achando que é fácil? Não é não, tá? Alguém disse que tinha um imã antigamente, porque esse daí não tem. Ai, Ai, quase! ele sai. Ele Abre sai. a boquinha. Foca em um, Juliana. Aí, ó. Peraí. Dri, é de... Ixi. Foi. Ai, foi. Foi, é 9. Ê! Juliana, uma dica para me colocar, me posicionar mais como mulher. Mariana Veloso. Se posicionar mais como mulher, primeiro, obrigada pela pergunta, Mariana. A primeira coisa que eu acredito que você tenha que fazer é colocar num papel as suas qualidades. Quem você é de verdade, sem o externo. O que eu gosto de fazer de verdade, o que eu gosto de ler, quais são os momentos na minha vida que eu entendo que eu estou me encontrando. Quando você se acessa novamente, você ativa a sua potencialidade e a partir daí, o externo, o mundo, te enxerga como essa mulher potente, porque é aquilo que a gente está conversando, quando a gente está só para o externo, a gente não olha para dentro da gente, e a gente vai na onda, sabe? E a vida é justamente o contrário, a gente se entender quem a gente é, para aí a gente abrir as nossas potencialidades. Então eu iria por aí. Autoconhecimento é um caminho sem volta e é maravilhoso. É isso que faz as coisas darem certo. Perfeita. Agora eu vou levantar, acho que tem tudo bem, né, produção, levantar? Eu vou ficar aqui do ladinho para não interromper, porque tem pergunta que chegou por vídeo, que a gente é chique. Ah, que legal! Nossa, Vocês podem mais soltar. pergunta. Aqui no nosso telão maravilhoso, porque eu fiquei outro dia ali, eu achei que atrapalhei a visão. Eu não sei de quem que é, mas mandaram por Que vídeo. legal! O povo participa, você pensa que Bom, o que eu posso falar da Adriana? Ela é uma mulher super família, que se preocupa com todo mundo, quer que cuidar emocional. das pessoas. Eu choro quando Ela é uma vejo os super outros. dona de casa, mas além de tudo isso, ela é uma profissional incrível. Ela já foi correspondente em Nova York, na África. Ela não tem medo de nada, já viajou para cada canto mais bizarro possível, mas também para uns lugares maravilhosos. Ela vai sozinha numas viagens que eu teria medo de fazer. E sempre com um sorriso, sempre positiva. A única coisa, ela não sabe se vender direito. Ela acha que ela não é tudo isso, e ela é muito mais que isso. Vamos arrumar isso. O que mais eu posso falar? É uma mulher incrível. Ainda bem que eu casei com ela. Ai, que lindo! Ai, Gente, eu fico emocionada com a homenagem dos outros. Gente, eu amo muito Eu vou meu chorar. marido, preciso falar isso. Eu acho que assim, uma boa parte da nossa vida, eu acho que é definida pela pessoa que você escolhe compartilhar com você, né? Sim. Eu acho que isso é muito forte, assim, e o Ale, assim, eu fiz a escolha certa, tá, gente? Um recado para o Ale que ele Porque tá esperando, gente. Não, ele é maravilhoso, ele é um cara super sensível, que me ajuda, a gente divide muito as coisas, assim, sabe?
E fiquei muito feliz com esse. Eu não sabia. Ah, minha filha, já Meu mandei um WhatsApp ali, Deus! Maurício, que aliás é uma coincidência, porque o meu marido já conhecia o Ale há muito tempo. Pois A gente é. se reencontrou em eventos e tal, e descobrimos que já existia essa conexão. E aí eu falei, Mal, me passa o telefone do Ale. Aí teve até um dia que ele falou assim, não me manda mensagem agora que eu tô indo buscar ela. E aí eu fiquei quietinha. Não, gente, chorei aqui, porque é muito bacana, né? Depois de tantos anos juntos, Nossa, assim. muito bonito. E a gente é muito companheiro, assim, a gente é muito. Que é isso Dá que pra ver a vale, né? admiração dele aí no Eu vídeo. brinco que a gente se completa, porque a gente faz muitas. A gente tem muitas piadas internas, assim, mas eu brinco que a gente se completa, claro, né? Nas coisas sérias, mas eu falo que ele enxerga bem, eu enxergo mal. Eu escuto bem, ele escuta mal. Eu falo, a dupla. Vai assim até o final. Muito bom. Pode pegar um browniezinho se você quiser, pode pegar o papelzinho pra dar enxurragadinha. Gente, nossa. Tem mais legal uma, isso. né, que Legal. chegou pra gente. Aí. Ai, Pronto. meu Eu queria Deus. falar aqui um pouquinho da Ju. Eu acho que eu sou fã número 1 dela. Além dela ser uma grande companheira, ela é uma grande inspiração para mim. O quanto ela é focada em melhorar, em se desenvolver, em oferecer o melhor para os seus pacientes, para os seus alunos. Os depoimentos que ela recebe praticamente todo dia das pessoas que ela gera impacto positivo. E ela é uma incansável, sempre querendo melhorar e oferecer mais, agora com a mentoria, com o porta-copo energético. E é lindo de ver a carreira que ela construiu e ela segue construindo. Então, parabéns, meu amor. Você continue escrevendo essa história linda aí. Que lindo. Obrigado. Ai, Eu que choro em lindo. todas as homenagens. Ainda bem que eu não sou homenageada, porque senão eu tava Nossa. lascada, que ia borrar tudo, viu? Eu queria agradecer o Márcio, meu grande companheiro. Ele é o amor da minha vida. É um encontro de almas, assim. Nossa, eu fiquei muito feliz vendo ele no vídeo. Obrigada, assim. E ele... Eu falo, eu já tive outros relacionamentos que não foram legais. E uma certa altura eu falei, não, chega. Eu não sei escolher. Eu vou pedir para Deus escolher. Eu vou me melhorar tudo que eu acho que eu preciso. Entender, aumentar o meu nível de merecimento para o próximo homem que chegar na minha vida ser exatamente o que eu pensei. E ele é muito mais do que eu pensei e eu tô muito feliz, assim, eu tô extremamente realizada. Eu amo você. Ah, Que que lindo! fofinho. É uma forma da gente homenagear vocês também, obrigada, porque amiga. trazer Eu pergunta esperava do... também. Lógico, amor, tudo surpresa. Nossa, tô até... Nossa, Tomar até uma água. Pode tomar sua água toda cheia da energia aí pra te trazer. Como a esse gente confortinho. aprende, eu acho que nós três podemos falar isso, como a gente aprende com os nossos parceiros de vida, Nossa, né? não tem como. Acho que Isso como é eles muito ajudam bom. a gente a evoluir. Assim, Porque muito isso, é bacana. parceiro, né? Existe um amor, uma cumplicidade, mas no final são amigos, né? Eu divido muito também, assim. Acho que se não Eu tiver... vejo. Não tem como, não dá pra você avançar degraus se você não tiver uma pessoa que te apoie. Assim, não dá. A Adri falou uma coisa que eu acho também essencial, que a escolha do parceiro, ou ele te afunda, ou ele te eleva muito. Então a gente tem que saber escolher, tem que ser criteriosa mesmo. Eu tinha uma lista gigantesca. De De fundos. tudo que eu queria, checa, não, esse aqui não, tá muito fora da lista, tchau, próximo. E assim a gente vai, porque é muito importante mesmo. E que bom, nós três temos sorte aí, que Sim. temos uns baitas companheiros. E meninas, pra finalizar nosso papo, eu queria saber de vocês o que é beleza pra vocês, sabendo que vocês não são a Mulher Maravilha, aproveitando o gancho, né, obviamente, do nosso podcast, do videocast. Fala podcast, mas é um vídeo, né? videocast, Então você pode ouvir, pode escutar, pode assistir, o que você quiser. Então, o que seria beleza, sabendo que vocês não são Mulher Maravilha? E quando eu falo isso, é que a gente é em alguns momentos e várias vezes, mas é pra gente entender que não será sempre assim, né? Então, o que seria beleza pra vocês nesse caminho todo aí? Quer começar, Ju? Eu acho que beleza é viver em paz. Beleza é saber o que você gosta e viver aquilo, viver a sua essência. Para mim, essa é a beleza da vida. Eu acho que beleza é energia. Aí, ó. Eu acho que carisma é beleza, eu acho que sorrir é beleza. Acho que a beleza vai muito além de estar com botox em dia. Com certeza. Acho que é outra prateleira. E a energia, ela vem primeiro, né? Quando entra alguém com uma energia boa, você já sente. Sim. Quando a gente tava conversando isso, né? Quando vem alguém que a energia tá ruim, nossa, em um minuto você já fala, nossa, que energia pesada. E aquela pessoa que já entra com a energia
ela é bonita. É, Né? exatamente. E não é uma coisa estética. Exatamente. Acho que é isso. Então, deixem redes sociais, os projetos, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, acompanhar vocês nas redes. Bom, o meu Instagram é Adriana Bittar Oficial. E o YouTube, a gente tá usando o Casal Mala, que eu e meu marido, a gente faz algumas viagens. Legal. A gente está retomando agora, né, legal. esse projeto. Na pandemia a gente parou. E é um canal de viagens. Que chato, né? Viajar Chato, bastante. gente, é um sacrifício. Mas eu uso mais o Instagram, o Adriana Bittar Oficial. Que legal. E eu no Instagram é a Juliana Belmonte e as peças está na Quantum, que é quanti.on. Obrigada, Obrigada, gente. Estou muito eu feliz. adorei. Obrigada, Ai, eu Adri. amei, Obrigada, amei. Ju. Muito E amei a obrigada pelo surpresa. convite. Ai, Eu gente, também. eu sou a pessoa dos detalhes, das surpresas. Muito E legal. você, fique com a gente. A gente tem episódios novos todas as quintas-feiras, às 19h08. Não por acaso, porque eu adoro, né? Uma numerologia. Legal, é isso aí. Então, 19h08, toda quinta-feira eu te espero no Calma, Você Não é Mulher Maravilha. E na rede social também, com cortes, algumas novidades por ali, que é o @a_Karina_Godoy. Karina com K, né? Vai que você não esqueceu ali de ler. E o Godoy com Y. Obrigada, gente. Obrigada, Amei. Obrigada, amei. produção também. Todo mundo. Obrigada. Obrigada, equipe Beijo. toda aí. Obrigada. Até.